Graça e paz, irmãos, amém? Louvado seja o Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito, não é? Glória a Deus! Por isso, então, irmãos, eu peço que todos sigam comigo para o livro do profeta Isaías, capítulo 54. Isaías 54, quem achou, diga amém. Amém. Verso 13. Isaías 54, verso 13, diz assim a palavra do Senhor: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz das suas crianças. Vamos ler mais uma vez? Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Feche os olhos, vamos orar. Santo Deus, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo privilégio que nós temos, Senhor, de pertencermos ao Teu reino e de estarmos nessa noite reunidos, Pai, em Teu nome. Pedimos que o Senhor, como nosso grande professor e mestre, fale conosco, Pai, no profundo da alma, nas questões que têm tirado a paz, que têm incomodado, porque diz a Tua palavra que grande será a paz dos seus filhos. Por isso, bendito é o Teu nome. Fale conosco, Senhor, pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Muito bem. Irmãos, traição. Traição é uma palavra pesada, é uma palavra que ninguém lá gosta tanto assim de falar sobre, e às vezes há quem tenha a satisfação em falar sobre traição, mas ainda pior do que falar sobre traição é viver uma traição, é experimentar uma traição. Como isso é terrível, consome a mente, consome o coração, consome a todos nós de maneira a perdermos a força. Há quem, na experiência de uma traição, inclusive, não é? Passa dias acamado, perde as forças, perde as condições, não é? O apetite vai embora. Traição é algo terrível. É algo terrível para quem pratica a traição e ainda mais terrível para quem experimenta, para quem vive, quem é traído. Eu tenho absoluta certeza que todos aqui já experimentaram de alguma maneira traição, seja no seu trabalho, você confiava em alguém, confiava num colega, num chefe, num setor, numa seção, e a sua confiança se frustrou. Eu tenho absoluta certeza que entre nós, não só no trabalho, mas nas relações pessoais, entre amigos, nós confiamos às vezes em pessoas e compartilhamos de segredos, informações que são muito pessoais. E isso nos é muito caro, mas às vezes essas pessoas compartilham e se torna público, causam situações. Existem aqueles que não só amigos que são traídos, mas tem também nas suas relações conjugais. Traição, então, meus irmãos, é algo realmente muito difícil de falar, muito difícil de lidar com isso. Quando nós falamos de outras pessoas, isso parece, não é, um tema sensível, e falamos com todo cuidado. As pessoas pisam em ovos, como se diz por aí, não é? Cuidando com as palavras para que aquilo não machuque a pessoa, não é? E às vezes vem sempre um que é perdido, não é? Aquela pessoa que não entende os momentos, e no meio de uma conversa que trata de pontos sensíveis, pontos sérios, solta uma piada inadequada, fala de uma maneira não correta, e isso causa muita dor, causa muito sofrimento. Traição, meus irmãos. O texto que nós estamos lendo aqui é um texto do profeta Isaías, período então de exílio babilônico. E aqui nós estamos no capítulo 54, se você reparou. O capítulo 54, meu irmão, ele tem algo maravilhoso, porque ele vem depois do 53. Depois do 53 vem o 54, glória a Deus, crente sabe fazer conta, matemática, aleluia. E o que tem no capítulo 53 de Isaías? Quem se lembra? Já ouviu falar sobre o servo sofredor?
Já ouviu falar sobre uma característica do Senhor Jesus, que é servo sofredor? Isaías 53, meus irmãos, é o texto que descreve com detalhes impressionantes da pessoa do Senhor Jesus, do seu ministério e de como as coisas haveriam de acontecer. É daí que vem, não é? Palavras que nos inspiram e nos confortam sobre ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e coisas semelhantes. Isaías 53 descreve o Messias, e descreve o Messias numa perspectiva diferente, inclusive, daquilo que é o povo de Israel. Todos esperam uma pessoa forte, uma pessoa com liderança política e uma série de outras coisas, e aí vem aquele que é apresentado como servo sofredor. Então já há uma quebra de expectativas com o povo, mas que desde muito antes do nascimento do Senhor Jesus já vem sendo apresentado características do seu ministério. E então, depois de toda essa descrição, que é tremenda, é maravilhosa, é preciosa. Se você não conhece o texto de Isaías 53, eu recomendo que você leia essa semana, estude, ore ao Senhor e fala: Senhor, fale comigo através desse texto, meus irmãos, e você vai perceber quão grande, quão maravilhoso é o Senhor nosso Deus e o Senhor Jesus Cristo pela obra da cruz. Em seguida deste capítulo que descreve todas essas características do ministério do Senhor Jesus, ou seja, o servo sofredor, vem o capítulo 54, que nós acabamos de ler o versículo 13. Esse capítulo, meus irmãos, não só vem em seguida, mas traz mais informações, agora não sobre o servo sofredor, mas o benefício da obra do servo sofredor acerca do seu povo. O que acontece agora com o povo de Deus em face a esse sacrifício precioso e maravilhoso, o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo? O que acontece então? E você precisa se lembrar do que, onde estão essas pessoas? Essas pessoas estão cativas na Babilônia. Você tem líderes que foram presos, você tem pessoas perdidas, sem liderança, sem mais a sua identidade religiosa, estão no meio de uma situação, então, como que exilados. E agora, diante disso, apresentando os benefícios, não é? Da vinda do Messias e da morte sacrificial do Senhor Jesus, começa o capítulo 54. Eu peço a você que mantenha a Bíblia aberta, nós vamos passar por esses versículos. O verso 1, já logo em seguida do verso 12 do 53, que diz assim: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Este é o fim do capítulo 53, descrevendo o servo sofredor. O povo de Deus está no exílio, como você já deve ter entendido. E por que esse povo está no exílio? Senão por conta do que eles fizeram, senão por consequência das suas ações. E qual foi a grande ação que teve esse povo contra Deus? Que grande pecado é este que fez com que eles estivessem agora exilados? Entre todas as coisas manifestadas pelo povo, há uma rejeição de Israel diante do Senhor. Rejeitam ao Deus Todo-Poderoso e colocam no centro da sua cidade, no centro da sua vida espiritual, outros deuses, falsos deuses, elementos que não representam ao Senhor, mas ofendem a sua santidade, a sua graça, a sua bondade, e colocam isso como sendo, então, o seu Deus, o seu objeto de culto e adoração. Entre postes, ídolos, entre todo tipo de oração a Baal e outras coisas que se manifestavam, tudo isso acontece no centro de Israel. Isso é muito importante para mim e para você, meus irmãos, porque nós olhamos para um povo que é chamado povo exclusivo, povo escolhido de Deus. Deus não levantou ninguém aqui em Osasco, mas Deus foi lá em Ur dos Caldeus e chamou um homem de nome Abrão, e a partir dele começa toda a história da redenção que nós conhecemos, a ponto de gerar a nação de Israel.
E este é o projeto de Deus. Então é um povo escolhido. E no meio de um povo escolhido, existem aqueles então que introduzem elementos que não são de adoração ao Senhor e começam a misturar coisas que são de fora com coisas que são de dentro, a ponto de não se saber mais qual é qual, e de repente o principal, o Senhor, é esquecido e qualquer outra coisa tomou o seu lugar. Então vale a atenção, meus irmãos, para todos nós, quanto à nossa vida espiritual. E o verso 1 do capítulo 54 não é uma palavra de acusação, não é uma palavra de apontamento de dedos, e não só apontamento de dedos, mas de ameaças, ou de ainda maior sofrimento que venha sobre o povo. Senão, o verso 1, que é em seguida de falar que o Senhor Jesus derramou a sua vida pelos pecadores, o verso 1 diz assim: cante, começa dizendo o quê? Cante, cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, e rompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos de uma mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Agora, a palavra que aparece aí, meu irmão, ao contrário de muitas expectativas, é cante, louve, se alegre, se levante em alegria. Irmãos, estamos no meio do exílio. O negócio está feio aqui. E aí vem a palavra do Senhor e diz: cante, comece a se alegrar, porque mais filhos vêm da mulher abandonada do que da casada. E aí alguns personagens aparecem nessa narrativa. E a palavra aqui diz: cante, você que nunca teve um filho, e rompa em canto, e grite de alegria. Você consegue imaginar, lendo essas palavras, a expressão de regozijo, de alegria que está sendo aqui proposta pelo conhecimento do Messias. E aí ele diz, não é? Porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. 3 personagens aparecem aqui, se você prestou atenção. Primeira delas é a mulher estéril. Existe um personagem aí que é uma mulher que não consegue ter filhos. E que inclusive o profeta olha para ela, não é, na sua profecia, e diz: cante, se alegre, grite de alegria, porque você vai ter mais filhos do que a casada. Ainda mais filhos, ainda maior será a tua alegria do que aquela que é casada. Então, qual que é a segunda personagem que aparece aí? A mulher casada. Tem uma que é abandonada, solteira ou estéril, são 3 características que aparecem ao longo do texto. Aparece uma casada e aparece mais um personagem aí. Quem que se arrisca aí? Pode falar, irmão. Maridão. Apareceu um maridão aí. Se ela é casada com seu marido, não é? Biblicamente falando, é assim que tem que ser, não é? Da parte de Deus. Então nós temos 3 personagens aí. Eu queria que você prestasse atenção nisso, porque nós vamos vendo ao longo do texto que o Senhor fala acerca deles. A mulher estéril, a mulher casada e o marido dessa mulher casada. Verso 2: alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não o impeça, estique as suas cordas e firme as suas estacas. Ora, agora o Senhor fala para essa mulher que não tem filhos, não é? Você já viu um casal que, por alguma razão, não tem filhos? Geralmente, e aí eu não estou afirmando, estou dizendo das minhas observações, né? Geralmente vivem num apartamento pequeno, reduzido, de espaço menor, não é? Porque são só os dois, vivem só os dois, não precisa ter aquela, não é? 55 quartos, como, por exemplo, a maior mansão, se não da América Latina, do mundo, era de um homem chamado José Safra. Parece que esse lugar tinha 130 quartos. Meu irmão, para que 130 quartos? Pelo menos 130 banheiros, irmão. Haja piriri para usar tudo quanto esses banheiros. Será que algum dia na vida essa casa ficou cheia? É aqui pertinho, não é? Não é aberta a visitação. Mas se você colocar no Google Maps, você vê por cima, eu tive essa curiosidade. Rapaz do céu,
Aquilo não é uma casa, não. É muito grande. Então imagine uma casa desse tamanho para o marido e a mulher. Não faz nenhum sentido. A casa já não faz sentido para réis mortais como você e eu, não é? Agora vamos voltar para a nossa realidade, né? Para que ter 3, 4 quartos se são só ele e ela? De repente são 2 quartos, não é? 3 a depender do apartamento. Muito bem. E então quando nós observamos aqui, o texto fala para essa mulher que talvez tivesse essa perspectiva de vida. Vou buscar lugares confinados, porque é só eu, não é? E eu mais eu, não é? Eu, tu e eu e tu. E agora vem a palavra no verso 2 e diz assim: alargue o lugar da sua tenda. Mais ou menos é como a gente já tem se sentido provocado aqui. O espaço com as crianças está pequeno, né? O espaço aqui para os adolescentes também está pequeno. O espaço para almoxarifado e cozinha e tanta coisa que a igreja quer fazer. E nós, apesar da propriedade ser grande, temos sentido falta de mais espaço, não é? Agora, o que Deus fala para essa mulher, a mulher estéril, é: alargue as suas tendas. Então, amplia o teu espaço aí. Nada mais de viver confinadinha, não. Pode ampliar os espaços aí. Verso 2. Estenda bem as cortinas da tua tenda e não impeça. Estique as suas cordas e firme bem as estacas. Isso é uma preparação. Isso é uma preparação para algo que vai acontecer. E esse algo que vai acontecer é em decorrência do capítulo 53. É em decorrência da vinda do servo sofredor. Porque vem o servo sofredor. Espera aí que essa tenda está muito pequena. Numa linguagem mais musical, essa tenda está diminuta. Cadê meu irmão? Tirei 10 aí. Ela está pequena demais. Agora vai ter que alargar. Verso 3. Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, e os seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Agora, ô estéril, já vem uma informação. Você vai ter descendentes, é por isso que está sendo ampliado o teu espaço. E os teus descendentes serão muitos, e muito numerosos, melhor dizendo, a ponto de que eles vão desapossar, ou seja, dominar nações, e ainda, ele diz, ocuparão as suas cidades abandonadas. Para ocupar a cidade, irmão, tem que ser bastante gente, né? Tem que ser muita gente. E agora vem um espaço muito grande. Verso 4. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, porque você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Agora, meus irmãos, para quem está exilado, não tem terra, não tem identidade religiosa, não tem rei, não tem absolutamente nada, está lá, não é, exilado, fora do seu lugar, do seu habitat natural, da sua terra. O Senhor vem e diz, não só, que vai pensando aí que vocês vão ter que estender, o espaço vai ser pequeno, porque virão muitos descendentes, a ponto de dominar nações, a ponto de ocupar cidades, e aí o verso 4 diz mais, não tenha medo. Por que parece não tenha medo aí, irmão? O povo está onde? Na Babilônia, exilados. Exilados por conta do seu pecado, da sua falha, da sua transgressão. E agora o Senhor vem a estes e diz, não tenha medo. Não tenha medo, porque você não sofrerá vergonha. O que o Senhor há de fazer é algo que vai transformar a realidade que se tem hoje e aquilo que vem pela frente em nada é consequência do que se fez para trás. Fiquei tão empolgado que me enrosquei. O que vem pela frente, meus irmãos, em absolutamente nada tem conexão com o que houve para trás. Por isso o Senhor diz, não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Por onde o Senhor vai levar agora esse povo?
É um lugar em que as pessoas não vão agora apontar o dedo e dizer, ah, lá o traidor aí, ó. Traição, falávamos de traição. Estavam exilados porque traíram o Senhor com outros deuses. Foram adúlteros, foi um povo adúltero. E agora a palavra diz, não tenha medo e não tenham vergonha. Porque o que o Senhor vem pela frente, o que o Senhor há de fazer, não leva em conta o passado. E ele continua dizendo, não tema o constrangimento, porque você não será humilhada. Ele olha para essa mulher agora e diz, você era estéril. As pessoas zombavam de você porque você era estéril. As pessoas diziam que você não ia progredir porque você não tem filhos. As pessoas diziam para você que você não é abençoada porque você não tem filhos. O contexto aqui é de esterilidade, certo? É uma mulher que não tem filhos. E agora ela vai ter tantos filhos e ele diz, não tenha medo. Porque sonhar, meus irmãos, às vezes faz as pessoas temerem, não é? Como que eu vou sonhar com uma coisa tão grande como essa? O que as pessoas vão falar? Eu me lembro quando nós ficamos, Ellen e eu, ficamos grávidos, né, do Rafael. E aí nasceu lá o meu cabeludo ali. E logo depois dele nascer, ele ainda era uma bolinha, não é? A Ellen descobriu que estava vindo a minha caçula, né, a Rebeca. E eu me lembro até hoje que eu cheguei em casa, ela estava com a cara fechada assim. Irmã, não faça isso, irmã, não faça isso. Ela estava com a cara fechada, aí eu olhei assim e falei, ixi, meu, o que eu fiz? Acabei de chegar do trabalho, o que eu fiz? Aí eu fui, cheguei, tentei, tá tudo bem aí? Né? Aqueles jeitos assim de mulher que não está afim de falar, né? Os irmãos conhecem aí, entende, né? Porque eu acho que só muda de endereço. E aí eu cheguei lá, fui tentando, né? Dando voltas, perguntando como é que foi o seu dia, e aí não vi informação, e eu vi que se eu continuasse, se eu insistisse, ia ficar pior. Então eu me afastei um pouquinho, e aí, meus irmãos, não é sabedoria isso, é da minha parte, é que eu estava realmente preocupado, porque eu estava muito com vontade de falar, senta aqui, fala o que está acontecendo, fiz alguma coisa, fala logo, mulher. Mas ela não falava nada, e eu fiquei quieto. Dia seguinte, ela continuava com a mesma cara, não é, o mesmo jeito áspero assim. Eu falei, mas o que foi, mano? Eu falei, agora você vai falar. Agora você vai falar. E aí quando eu dei aquela pressionada, ela, eu tô grávida. Eu falei, é o quê? Eu tô grávida. Eu falei, glória a Deus. Eu dei um berro lá, né, no apartamento que nós morávamos, e ela, ai, o que as pessoas vão falar, né? Pena que eu não lembrei na hora do texto de Isaías, senão eu diria para ela, não tenha medo, não tenha vergonha, porque você não será humilhada. Mas grande é a tua descendência, aleluia. E aí veio, não é, a Rebeca. Ela tinha acabado de perceber que estava grávida, e ela virou para mim e disse assim, e é uma menina, e vai se chamar Rebeca. Falei, rapaz, pode ser outro menino, né? Então, não, é uma menina e vai chamar Rebeca. E aí, assim, antes de qualquer exame, já sabia que era, e assim fez o Senhor, não é? Então, meus irmãos, a palavra diz, né, para que, às vezes, no sonhar, a gente se trava, a gente se preocupa, não é, com as pessoas, e a gente se esquece que quem age na nossa vida não são as pessoas, mas é o Senhor. E o que Ele faz, meus irmãos, é grande, é maravilhoso, é incrível, e transforma a realidade. E para esse povo, o Senhor disse, não tenham medo. Eu estou no meio do exílio. A minha terra está devastada, eu não tenho nada, e agora o Senhor está não só criando uma esperança, mas o Senhor está apontando o que vai acontecer por causa da vinda do Messias. E o texto continua, não tema o constrangimento, porque você não será humilhada. Ao contrário, não só não será humilhada, como você esquecerá. Meu irmão, a alegria é tamanha. Você já passou por um problema que te consumiu, que você não queria olhar para ninguém, não queria sair de casa? Cada um tem uma reação diferente, né? Mas geralmente é de isolamento. Se não é isolamento de tudo, não é? Pelo menos você se fecha no teu universo aí. Mas você já teve uma experiência de tamanho isolamento, tão difícil que foi, e em seguida do Senhor lhe abençoar, no instante seguinte, você já nem lembrava mais quantas noites você não dormiu, você já nem lembrava mais quantas dores aquilo te, não é, infringiu, você já não lembrava mais de nada, porque a bênção de Deus foi tão maravilhosa. O que o Senhor está dizendo aqui é exatamente isso. Você se esquecerá
não é? Da vergonha da sua juventude, e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Epa! Essa mulher estéril já foi um dia casada, então. Aqui esse versículo começa a dar algumas características dessa senhora de quem está falando a profecia. Acompanha aí comigo o verso 4. Você esquecerá a vergonha da sua juventude. Atenção, Israel. Todas essas mazelas que te levaram para o exílio, durante a sua juventude, a sua mocidade, a sua imaturidade, tudo isso será esquecido, porque a bênção que vem pela frente é tão grande, a alegria é tão regozijante, é tão punjante, que você não vai se lembrar das coisas do passado. E aí ele continua dizendo mais, não é? E não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Da humilhação da sua viuvez. Então, esta senhora, que é estéril, e que passa por tudo isso, essa senhora já teve um marido. E este marido, pelo visto, a abandonou. E aí vem o verso 5, meus irmãos, que diz assim: pois o seu Criador é o seu marido. Bom, começa a ficar um pouco mais claro o que está acontecendo e de quem está se falando aqui, não é? Porque o seu Criador é o seu marido. E aí vem, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Para que alguém aqui, não, criador do quê, né? Pode ser o criador da Pixar, pode ser o criador do miojo, não é? O japonês lá que já é falecido, comeu 90 anos miojo, pastor Jorge, e não teve nenhum problema, aleluia, isso é bênção de Deus, receba. Criador do quê, meu irmão? E aí vem o nome dele, o verso continua: o Senhor dos Exércitos é o seu nome. A palavra para Senhor aí, meus irmãos, e que está em caixa alta, não é? Tudo grandãozão, é a palavra para Yahweh no texto original. Então, o Deus, o Senhor, o Criador, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Este é o marido, não é? E o Santo de Israel é o seu Redentor. Agora, a profecia passa a falar sobre o marido e dá duas características dele. Primeiro, como marido, ele é o Criador. E agora, o Deus Todo-Poderoso, o Santo de Israel, é o seu Redentor. Redentor, redenção, redimir, são palavras que mostram alguém que resgata uma pessoa que está numa condição difícil com pagamento de preço. Redenção, redentor, ou quem foi redimido, é porque foi resgatado. E então, com pagamento de um preço, este que é o Redentor agora toma posse, se torna proprietário daquilo que foi redimido. Mas veja, ele já era o marido. Para que a gente entenda exatamente o que o texto fala aqui, meus irmãos, nós precisamos entender o seguinte: essa esposa traiu o seu marido. Há uma traição sendo descrita aqui. E por causa dessa traição, o Senhor então permitiu que esta esposa passasse pelo que passou lá no exílio. E agora, passado o tempo do seu sofrimento, passado o tempo agora, vem o profeta. O Senhor levanta o profeta Isaías e que passa a consolar o povo. Existem os momentos, não é, do livro de Isaías, e esse é um período agora de consolação. E o profeta está dizendo para este povo que o marido é também o Redentor. Ora aí, o que isso tem a ver uma coisa com a outra? Você já vai entender se não entendeu. Quem se lembra do profeta Oséias? Ninguém? Amém? Quem dá mais? 2, 3, 4. Oh, a amnésia foi embora. Tem Oséias na Bíblia, aleluia. Tem. Profeta Oséias. O que Deus manda esse profeta fazer? Deus manda que ele se case
com uma prostituta. E isso pode soar esquisito no ouvido de muitas pessoas, não é? Pelo casamento, porque Deus mandou, e pelo ofício da esposa ou da noiva. Prostituta. E sendo prostituta, o Senhor deu a ordem para que se casasse com ela. Essa mulher depois sai de casa, já contrai outros relacionamentos, é a chamada Gomer, não é? Ela contrai outros relacionamentos e continua a se prostituir. E então o capítulo 3 de Oséias fala algumas coisas. Vamos até lá, Oséias capítulo 3. Eita, cadê? Oséias saiu da minha Bíblia? Como assim? Fica comprando essas Bíblias pela internet, irmão, veio faltando folha. Oséias, quem achou, diga bem. Capítulo 3, irmão. Capítulo 3 de Oséias. Falávamos de traição, não é? Quantas pessoas aqui, e aí não precisa se manifestar, mas reflita, experimentaram traição. E na dor da sua traição, e às vezes dores que acompanham, não é? E assim como o luto tem o seu tempo, às vezes o trabalhar em cima desse tipo de coisa também tem. Quando você pensa na pessoa pela qual todo esse sofrimento se instalou na sua vida, qual que é o teu sentimento? É de ódio? É de rancor? É de nunca na vida vou perdoar e uma série de coisas? O que Deus fala aqui no capítulo 3, para esse profeta, é diferente. Ele se casou com uma prostituta, essa mulher saiu de casa, voltou a se prostituir, tem outros relacionamentos, e aí vem o capítulo 3. Veja o que Deus disse ao profeta Oséias, verso 3. E o Senhor me disse: vá, trate novamente com amor a sua mulher, apesar dela ser amada por outro e ser adúltera. Meus irmãos, isso confronta qualquer pessoa, não é? Que tenha qualquer tipo de sanidade. Isso confronta um pedido como esse, é muito duro. E aí eu fico pensando naqueles programas que passam à tarde, que geralmente só tem mulher naqueles programas, e ficam falando da vida cotidiana e um monte de coisa, e aqueles conselhos super bíblicos que saem naqueles programas, né? Eu fico pensando, alguém chegando lá e falando: dá licença, pega o microfone, vou ler o que Oséias ouviu do Senhor. Você vai ser apedrejado lá. O que Deus manda a esse homem é: volte lá e trate ela com amor. Tratar com amor não é só ser gentil, não. É acolher, é tomá-la de volta como a sua esposa. E aí o que ele faz? Veja aí, verso 1, não é ainda? Ame-a como o Senhor ama os israelitas. E agora começa a ficar mais fácil de entender o que está acontecendo lá em Isaías 54. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, porque o que os israelitas fazem ou fizeram com o Senhor é exatamente o mesmo que essa mulher estava fazendo. Deus deu a esse homem, o profeta Oséias, a experiência que Deus tem com o povo de Israel. E então ele diz: apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uva passa. As irmãs que cuidam do bolo já sabem que bolo não pode ter na igreja. Além do de chocolate e de fubá, tem mais um, de uva passa. E aí vem lá, eles adoravam essas coisas e buscavam outros deuses e amavam os bolos sagrados e consagrados então para esses outros deuses. Verso 2: por isso eu a comprei, agora é Oséias falando, eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. O que fez agora o profeta Oséias? Ele já era o marido. E essa mulher o abandona. Abandona com motivo de traição. Abandona para seguir a sua vida como ela era antes, ou seja, uma prostituta, tem outros relacionamentos. Agora ele não só vai atrás, por ordem do Senhor,
como ele faz um investimento. O que ele está fazendo aqui, meus irmãos? Redimindo, resgatando. E então, com um preço, 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada, ele compra ela de volta. Verso 3. E eu lhe disse: você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Verso 4. Pois os israelitas viveram muitos dias sem rei, sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos de família. Depois disso, os israelitas voltaram e buscaram ao Senhor, o seu Deus, e Davi, o seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e de suas bênçãos nos últimos dias. Essa é a experiência do profeta Oséias. Tem um contexto lá. Não dá para a gente entrar por conta do tempo. Mas você entende agora o que o Senhor está falando através do profeta Isaías para aquelas pessoas. Este é o marido que foi abandonado pela esposa, pela sua traição, e está onde está agora, no lugar exatamente, não é, de dor, de sofrimento, onde ali tudo o que se fazia antes se pratica, mas agora em exílio, em dor, em sofrimento. Queria estar lá, Deus permitiu que lá estivesse, e isso lhe infligiu dor e sofrimento. Agora o marido que aparece também como o Redentor. Você deve se lembrar de Boaz e Ruth, que redimiu, que resgatou, pagou o preço para então, não é, fazer aquilo que se chama de levirato lá na Bíblia. Então agora o que está acontecendo aqui é que Deus não só está indo em favor para amar a sua esposa novamente, como também há um preço a ser pago, e por isso o capítulo 54 vem logo em seguida do 53. Não é só uma questão de 53, 54, matemática, mas é diante do servo sofredor, o preço que está sendo aqui apresentado, que será pago para todos nós já, não é? No momento em que vivemos, o preço já foi pago, como cantamos aqui. Agora, este é o preço do resgate. O verso 4, então, verso 5 de Isaías 54, disse lá: pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Verso 6, o Senhor chamará você de volta, como se fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova, apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus. Por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. E num pulso de indignação escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Agora o Senhor apresenta as condições em que esse pessoal está, e ele diz que isto acontece porque por um breve instante de tempo o Senhor vira o seu rosto, para que a sua ira se manifeste sobre o pecado dessas pessoas. Vivem o período de exílio, mas olha a descrição, não é? Verso 8, a NVI traz num impulso de indignação. Eu não sei o que os tradutores pensaram sobre isso, mas não é num impulso e não é numa indignação. O texto original diz que é uma enxurrada de ira. Enxurrada de ira tem alguma coisa a ver com impulso de indignação, irmão? Enxurrada, impulso. Impulso é pim. Foi um minuto, um estalo, deu um impulso. Enxurrada, meu irmão, é um volume imenso de água que vem e leva tudo que tem pela frente. E não é de indignação, Deus não ficou indignado, é de ira. Atenção, esposa, você precisa entender quem é o seu marido, e o seu marido, ele tem ira contra o pecado. E a ira dele, quando se manifesta, ela vem como uma enxurrada, meu irmão. Ela leva tudo. Não é um impulso de indignação. Aqui a NVI, não é? Infelizmente, não deixa entender o correto do texto. E aí o verso 7 então diz: por um breve instante
eu a abandonei. Por um breve instante o Senhor tirou os seus olhos de Israel para que experimentasse a enxurrada de ira, como vem no verso 8, não é? No impulso, então, de indignação, escondi de você por um instante o meu rosto. Mas olha a contrapartida. Por um instante, sofreu as consequências da sua traição. Por um instante, você viu com os olhos estatalados o poder de Deus manifestando a sua ira. E quem já experimentou coisa semelhante, entende o que eu estou tentando aqui mostrar, ou o que o texto está dizendo. Meu irmão, quando o Senhor, então, age na disciplina para com o seu povo, meus irmãos, não tem essa de mãos de, ou melhor, luva de pelica, ou coisas, mas o Senhor, ele vem e vem para valer. Porque Deus não brinca na sua função de pai, de Senhor e de pai, não é? Que traz então disciplina. E aí o verso 8 diz que por um instante então escondeu o rosto, mas olha o contrário disso. Mas com bondade eterna. Com bondade eterna. Você consegue comparar a eternidade com um breve período de tempo? Não dá nem para colocar na equação. Não dá. É querer comparar ou tentar colocar, sei lá, o oceano inteiro dentro de uma latinha ou de uma tampinha de garrafa, né? Por um instante, o Senhor permitiu que você experimentasse a sua ira, para que nós aprendêssemos, assim como o povo de Deus aprendeu. Mas a eternidade manifesta a bondade do Senhor. Olha o que ele diz: com bondade eterna, não tem fim. Terei compaixão de você. O cenário está mudando aqui. E muda radicalmente. Veja, terei compaixão de você, diz quem? O Senhor. De novo em caixa alta. O que está escrito aqui? Yahweh. Ele dá o seu nome, para que você não tenha dúvida, que não é o Senhor da feudal, não é o Senhor da esquina lá, o seu Manuel, não é? Do pastel. Não, não. É o Senhor, é Yahweh, não é? O seu Redentor, aquele que está pagando um preço. Veja, irmão, a esposa é a traidora aqui. O Senhor não só a acolheu de volta, mas pagou o preço para essa acolhida. Há algum sentido nisso? Há algum merecimento na lógica de qualquer um de nós aqui? Verso 9. E aí Deus vai dizer como é que funciona isso. Porque sempre tem um cético no meio, né? Sempre vai ter um que fala, sim, sei. Me explique melhor esse negócio. Deixa eu entender, né? A sua bondade é eterna para sempre ou eterna durante 5 minutos? Ou alguém vai dizer, como diz aquele poeta, né? Que seja eterno enquanto dure. Pera lá, está falando com quem? Com o Senhor, Yahweh, o seu Redentor. E aí vem então o verso 9. Para mim, quem está falando é o Senhor dos exércitos. Para mim, isto é como os dias de Noé. Deus está comparando o juízo que está sendo aplicado sobre o povo de Israel e agora a sua promessa de restauração com aquilo que aconteceu nos dias de Noé. Verso de número 9. Para mim, isto é como nos dias de Noé, quando eu jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra, de modo que agora jurei não ficar irado com você, nem tornar a repreendê-la. E agora Deus compara esse juramento, você prestou atenção, né? Deus compara este juramento, que juramento? Que com bondade eterna terei compaixão de você. Deus compara este juramento com outro juramento que ele já fez. Meus irmãos, nós estamos no ano de 2026. Amém? Tem alguém que é do futuro aqui? Não, né? Nenhum viajante no tempo. Desde Noé até hoje, quantos dilúvios a terra viu? Alguém? Desde Noé. Teve o dilúvio nos dias de Noé. E aí o Senhor disse assim: nunca mais destruirei a humanidade com água como fiz dessa vez.
Quantas vezes depois deste juramento a humanidade se viu debaixo d'água de maneira a toda a terra, não é, se afogar? Quantas vezes nós vimos isso? Por quê? Porque Deus disse que não faria mais. Deus tem motivo para fazer, e ainda pior, encher de água, esvaziar, encher de água de novo, quando vai água de novo. Deus tinha todo motivo para fazer ainda mais, mas o Senhor disse que não faria mais. E aí vem o verso 9: para mim isso é como nos dias de Noé, quando eu jurei que as águas nunca mais tornariam a cobrir a terra, de modo que agora eu jurei. Isso é palavra de Deus, não é o profeta a falar, mas é o Senhor. Nunca mais ficará irado contra você, e nem tornarei a repreendê-la. Essa repreensão, meus irmãos, é como o castigo do exílio, porque se você é filho de Deus, certamente você já foi repreendido pelo Senhor, não é? Não se trata de disciplina aqui, mas se trata da forma como o Senhor agiu com aquele povo. E aí Deus compara os juramentos. Por isso ele disse para Estéreo: ah, minha filha, canta aí, canta da glória, né? Da glória, se fosse pentecostal, né? Dê glória a Deus aí, igreja, porque agora vai ter muito filho, e com bondade eterna terei compaixão de você. Verso 10. Olha o que o Senhor fala, irmão. Que é difícil, né? A gente está acostumado a lidar com pessoas que às vezes, né, falham nas conversas. Aqui quem está falando é o Senhor, o Criador, o Redentor. Olha o que ele diz agora no verso 10. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas. Meus irmãos, o Monte Everest, desde que eu me lembro que eu comecei a estudar, está no mesmo lugar lá. O geógrafo confirma a informação. Não mudou de CEP, está lá bonitinho. Deus está dizendo, não é, que pode existir a situação que aquele treco saia daquele lugar lá. Olha aí o verso 10. Embora os montes sejam sacudidos, a palavra aqui sacudidos não é sacudidos, é removidos. É porque ela aparece duas vezes, e penso eu, que o tradutor não quis repetir. Mas a palavra aqui é para removidos. E as colinas também sejam removidas, ou seja, arranca tudo. De maneira que o que você acha que é mais firme, o mais firme fundamento que esse mundo tem, pode ser removido. Deus diz para mim e para você no verso 10: ainda assim a minha fidelidade, aleluia, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada. E a palavra aqui não é de abalo, de chacoalhar, é de ser removida. Há repetição aqui. O Monte Everest pode ser removido. O Pico do Jaraguá pode ser removido. Como é que chama aqui o outro? As colinas podem ser removidas. Mas o Senhor diz que a sua fidelidade jamais poderá ser removida. Como não amar um Deus desse? Que olha para mim e para você, sabendo das nossas mazelas, sabendo exatamente quem você é, que veio para esse culto com cara de crente, mas o coração perverso, pensando, maquinando, escondendo, mentindo, sabe-se lá o que você fez. Somos todos iguais, irmãos? E Deus olha para mim e para você, porque essa promessa chegou até mim e até você. E Ele diz assim: ainda que tudo isso que é mais firme fundamento que a terra já viu, esses montes imensos, que nem Sansão levantaria aquele treco, a minha fidelidade jamais será removida, abalada. E ele continua: nem será removida a minha aliança de paz. O que disse o apóstolo Paulo no capítulo 5, verso 1? Quem se lembra? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. É isso que diz lá? O que diz Romanos 5, 1? Pode colocar aqui para a gente, irmão, por favor. Tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Tem até uma musiquinha que fala, né? Justificados, pois,
pela fé, tenhamos paz para com Deus. E assim a música vai. Esse verso. Aqui o que o Paulo está descrevendo é exatamente o que Isaías está vendo como benefício da obra do servo sofredor. E ele anuncia um elemento novo ali. Ele fala, justificados, porque houve um pagamento de preço, pela fé. Apareceu a fé ali em Romanos, no capítulo 5, verso 1. Nós vamos ver isso já aparecendo aqui também. E então, a palavra do Senhor diz, nem será removida a minha aliança de paz. Tem gente anunciando, não é? Que há uma quebra desse tipo de aliança. Se Deus, que é o Criador, está dizendo que é imutável, porque algum maluco vai se levantar e vai falar que não é assim não. Presta atenção nos textos que você está lendo. E ele está dizendo, nem será removida a minha aliança de paz. Ele está falando com uma traidora, que está cumprindo e pagando pelos seus erros. E ele está dizendo que ele vai ser o seu redentor, vai pagar por ela de volta e jamais vai quebrar a sua aliança de paz. Acompanha aí comigo, meu irmão, não perde não. Verso 11. Ó cidade aflita, açoitada por tempestades e não consolada, eu a edificarei com turquesas, edificarei os seus alicerces com safiras. Se agora está vendo a sua cidade toda destruída, toda desmontada, o templo pegou fogo e um monte de coisa, e está num lugar que não é a sua terra, agora Deus está descrevendo quão prazeroso será o lugar da tua habitação agora, a partir do servo sofredor. E ele destaca essas pedras aqui, são referências, ao lugar que não há merecimento algum. Mas olha para onde o Senhor está nos levando. Verso 12. Farei de rubis os seus escudos, de carbúnculos as suas portas, e de pedras preciosas todos os seus muros. E aí chega no verso 13, onde estávamos no início do nosso culto, aqui, não é? E aí veja aí o versículo 13, o que diz. Deus então pagou, está jurando. Deus precisa jurar, irmão? Mas ele jurou que a sua bondade eterna, nos acompanha, ele tem compaixão de nós eternamente, e que a sua fidelidade jamais será removida. E agora vem o verso 13, depois de tudo isso, todos os seus filhos, a mulher é estéril, não tem filhos, mas ela vai ter, e todos eles, não terá um só que não terá isso, mas todos eles, veja aí o verso 13, meu irmão, serão ensinados pelo Senhor. Glória a Deus. Não vai vir aí Gamaliel, não vai vir aí, fala mais um mestre aí conhecido, esse que lhe veio à mente, um professor de geografia, firmeza, não vai vir nada desses não, meu irmão. É o Senhor diretamente quem vai ensinar no coração de todos os filhos dessa que é estéril. E aí, meus irmãos, ele diz assim, e grande será a paz de todos os seus filhos. Aí ele veio e traz crianças, mas a palavra é para filhos. Todos os seus filhos terão paz. Que coisa maravilhosa, ser ensinado pelo Senhor. E aí algumas pessoas talvez não tenham ainda conectado os textos aqui. A estéril, meu irmão, se refere a exatamente, o povo de Deus que está sendo remido, redimido pelo Senhor. Enquanto a mulher casada, que tem muitos filhos, é a condição religiosa de Israel, que tem toda aquela nação debaixo dela, e se acha super, poderosa, se acha na sua totalidade, enquanto aqueles que acreditam na promessa de Deus parecem como estéreis, não tem nada. Ao contrário, os profetas estão sendo maltratados, estão agora seguindo para buscar outros ídolos. A casada levou quase todo mundo. Acompanhe a história de Israel e você vai ver quantos reis corruptos e idólatras o povo teve. Agora, esse texto que você acabou de ler comigo, o verso 13, foi também citado, mas agora pelo Senhor Jesus. O servo sofredor falou sobre ele.
Você deve se lembrar, lá em João no capítulo 6, e eu vou pedir a você que siga lá comigo, João capítulo 6, o Senhor fala sobre isso. Ele tinha acabado de multiplicar os pães, e o povo comeu de se esbaldar. Seguiu agora o Senhor Jesus para o outro lado da margem, a turma percebeu que Jesus não estava lá, foi atrás de Jesus, e ainda deram umas, senhor, como é que o senhor chega aqui, não fala nada, saiu de fininho, o que é isso, meu irmão? Né? E aí Jesus vira para eles, vocês não estão atrás de mim pelo que eu tenho para falar, vocês querem, mais uma vez, saciar a fome de vocês. E aí qual é a pergunta que eles fazem para Jesus, não é? Acerca disso, porque Jesus, quando diz que eles não queriam as suas palavras, mas queriam o pão, Jesus diz para ele, olha, e trabalhem pela comida que permanece eternamente, não por essa que perece. E aí a pergunta que eles fazem, muito bem, não é? Veja aí comigo, capítulo 6 de João, não é? Verso 32. Perdão, um pouquinho mais para trás. Verso 26, Jesus então respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Olharam para o sinal e não para o Senhor que realiza o sinal. E aí, verso 27, não trabalhem pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, colocou nele o seu selo de aprovação. Aí a pergunta daqueles irmãos, né? 28. E então perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? O que eu tenho que fazer agora? Porque se eu tenho que trabalhar pelo pão que o Senhor vai me dar eternamente, se eu tenho que trabalhar pela vida eterna, o que eu tenho que fazer para satisfazer a vontade de Deus e não perder? Aí a resposta de Jesus, meu irmão, bastante clara, não é? Verso 29. A obra de Deus é essa, crer naquele que Ele enviou. Romanos 5:1 disse, justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. A palavra disse lá em 54:13 que o Senhor, Ele mesmo, ensinaria todos os filhos daquela estéril. E agora está a começar a manifestação, porque se olha aí não tem filhos, só a casada tem filhos, só o templo e as sinagogas têm ali os seguidores de Jesus que pareciam muito agora, né? São 5.000 homens, depois dessa conversa vão todos embora, parece que está até na contramão, né? E aí então Jesus continua dizendo para eles, e vamos dar um salto, não é? Até o versículo 37, porque as pessoas começam a discutir, ora, que sinal que você vai me dar para que eu creia que você realmente é o Messias? Porque lá no deserto a turma tinha o pão que desceu dos céus, né? Tinha o maná, e aí Jesus fala para eles que Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Eles falam, me dá desse pão. E aí Jesus, no verso 35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele, verso 37, que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Jesus diz que todos aqueles que o Pai der a ele, seguirão até Jesus, porque o Pai está ensinando a ir até Jesus. Porque diz o Senhor lá em 54, verso 13, todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. E agora todos estes ensinados pelo Senhor vão encontrar o caminho, porque o Senhor ensinou. E aí Jesus diz algo, meu irmão, que é ainda mais forte. Em soma ao que disse o Senhor, de que com bondade eterna Ele vai ter compaixão de nós, que todos os fundamentos da terra são abaláveis, mas a sua fidelidade não se retira. Agora Jesus diz no verso 37, todo aquele que o Pai me der virá a mim, não tem um que não virá. E aí ele continua, e quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei, ou eu jamais o lançarei fora. Porque a fidelidade do Senhor não pode ser removida. E aí o verso 38, não é? Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade,
mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E aí o assunto vai ficando, não é, cada vez mais quente, e até que chega ao verso 45. E quando chega o verso 45, diz assim: e está escrito nos profetas. Jesus agora está fazendo uma referência a Isaías no texto que nós acabamos de ler. Para entender, vamos ler o 43. E respondeu: parem de criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Por isso ele faz a referência agora ao profeta Isaías, porque estes que o Pai lhe der vão até ele, e ele o ressuscitará no último dia. É a obra completa já sendo anunciada. E aí vem então o verso 45. E está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Porque disse Paulo, não é, mais à frente, nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, e agora nós temos paz para com Deus. Todos os seus filhos, disse o Senhor lá em Isaías 54, aquela mulher estéril, serão ensinadas pelo Senhor, e grande será a paz entre os seus filhos. E agora o Senhor Jesus explica a que isso se refere, porque agora o Senhor ensina a conduzi-los até Cristo. Verso então 45: todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. E aí o texto segue, não é, até o verso 48: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu dos céus, para que não morra quem dele comer. E aí Jesus continua então a sua explicação acerca, não é, do que significa o pão da vida. Meus irmãos, o que nós estamos vendo aqui é que a partir da vinda do servo sofredor se instala uma nova aliança. Uma nova e eterna aliança, que não é a aliança que se tinha com a antiga esposa, não é a aliança que tinha com aquela esposa que tinha vários filhos, mas há uma estéril que estava sendo rejeitada. Assim como o Senhor Jesus foi rejeitado, não é? Essa mulher estava sendo rejeitada porque não tinha filhos, mas o Senhor disse: não tenha medos, mas alargue as suas tendas. E essas tendas foram alargadas até o Cipava aqui, aleluia. Tem muitos filhos de Deus aqui nesse lugar, e em todos os rincões aí desse Brasil e desse mundo afora, porque essa é a palavra do Senhor, e a vontade de Deus, meu irmão, é essa, que nós creiamos naquele que Ele enviou, o nosso Senhor Jesus, e o Senhor Jesus recebeu este propósito de Deus, para que todo aquele que o Pai lhe der e vier até Ele, ou seja, serão ensinados por Deus, e porque foram ensinados por Deus, têm fé, chegaram até Deus, agora todos estes, o Senhor Jesus os ressuscitará no último dia. Quem fala não sou eu, quem fala é o Senhor Jesus, glória a Deus por isso. E agora, meus irmãos, voltando lá em Isaías, não é? No capítulo 54, nós já estamos caminhando para o encerramento. Essa aliança de Deus, da parte de Deus conosco, é inabalável. A fidelidade de Deus não se arranca, não se tira, nem Ele mesmo tira, porque Ele assim estabeleceu. E aí o verso então 14 diz assim: em retidão você será estabelecida, em retidão, porque o Senhor vai endireitar o teu caminhar. Esquece a vergonha do passado, porque agora é um tempo novo. Deus vai ensinar, é o Senhor, o seu Espírito quem trabalha em mim e em você, e por isso nós caminhamos. Não é pela destreza do mestre que você teve na escola bíblica dominical, não é pela sua capacidade de fuçar e estudar e se debruçar por horas, mas é porque o Senhor, pelo seu Espírito, tem trabalhado no meu e no seu coração.
ainda que a palavra seja tão dura a ponto daqueles homens, 5.000 homens, terem rejeitado e seguido para outro caminho, porque disse Jesus: quem comer da minha carne e beber do meu sangue, este terá vida eterna. Ainda ficaram aqueles discípulos. Por que ficaram? Porque aprenderam de Deus, ainda que a palavra tenha sido dura e não tenham entendido. Mas aprenderam de Deus e ali estão aos pés de Jesus. E então o verso 14 diz: em retidão você será estabelecida. A tirania estará distante, você não terá nada a temer. O pavor será removido para longe e ele não se aproximará de você. Se alguém atacar, não será por obra minha, e todo aquele que atacar se renderá a você. Veja, fui eu quem criou o ferreiro que sopra as brasas até dar em chama e forja uma arma própria para o seu fim. E eu fui quem criou o destruidor para gerar o caos. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Yahweh, quem declara. A arma forjada contra a igreja, meu irmão, não prospera. Há quantos séculos tentam destruir a igreja? Quantos séculos tentam criar situações? Agora enfraquece, agora vai. E aí nós vemos o poder de Deus se multiplicando e criando frentes onde não se tinham. Irmãos que surgem de lugares inesperados, porque é o Senhor quem está trabalhando. Porque contra a igreja, essa mulher de quem está falando aqui, que parecia estéril, não é? Essa mulher agora não tem arma forjada que resista contra ela, porque é o Senhor quem estabeleceu o seu caminho de retidão, e a sua fidelidade, ela é eterna. Meus irmãos, essas são algumas características da aliança que nós temos com o Senhor, que Ele fez conosco a nova e eterna aliança. Falávamos sobre traição, e vimos como Deus trata de todos nós, porque certamente essa semana você traiu o Senhor com seus pensamentos, com as suas atitudes, e eu estou falando de coisa consciente, não é aquele, Espírito Santo me ajuda a lembrar das coisas que eu fiz de modo inconsciente. Não, estou falando de coisa consciente, irmão. Crente maduro, né? É assim que Deus trata comigo e com você, com fidelidade que não se arranca, mas é o Senhor também quem nos disciplina. Isso não é carta de alforria para a gente fazer o que a gente bem entende. Agora, meus irmãos, quantas pessoas, não é, carregam consigo algumas coisas que estão atrapalhando o seu caminhar, carregam culpa, carregam pesar de uma situação que aconteceu há muitos anos atrás, coisas que falou e que não deveria ter falado. Eu não sei as situações, mas todos nós carregamos arrependimentos de coisas que fizemos. Às vezes, remorso, não é? E isso tem limitado e ofuscado a vida espiritual de muita gente. O que o Senhor disse para a igreja, vamos ler de novo ali o verso 4, ele diz ali, 54 de Isaías, verso 4, não tenha medo, porque você não sofrerá vergonha. Deus não vai te levantar para começar a expor você na frente de todo mundo e dizer, está vendo? Olha aqui, eu tinha cara de crente, olha aí o que ela fez. Não. Ao contrário, como diz o verso 14, em retidão você será estabelecida. Por isso, meu irmão, essa é a graça de Deus a se manifestar na nova e eterna aliança. E por mais que você tenha feito coisas das quais você certamente carrega culpa, eu quero te dizer que essa culpa ela tem lugar aí no teu coração, porque foi você que fez. Foi você que tomou as decisões, foi você quem disse as palavras que você, na hora, no calor da situação, resolveu falar. Foi você quem agiu com a mão onde não devia, foi você quem fez as coisas. Então esse sentimento de culpa não está errado, não. Assim como Jesus, quando viu aquela mulher sendo levada em flagrante de adultério, Jesus não disse alto lá, não foi nada disso não. Ele disse só o seguinte, quem não tem pecado, taque a primeira pedra. Porque é verdade, essa mulher merece morrer por apedrejamento. É o que prescreve a lei. Está tudo correto. Jesus não disse que as pessoas estavam erradas.
A diferença é que na nova e eterna aliança, o Senhor então estendeu a mão de graça e disse: vá e não peques mais. Por isso hoje, para mim e para você, meus irmãos, nessas marcas que a vida nos trouxe, e que às vezes o sorriso é meio amarelado, porque, puxa, antigamente eu cantava com gosto, mas depois do que aconteceu, eu sinto que Deus rejeita o meu louvor. Talvez tenha alguém aqui que assim pense. Puxa, mas eu trabalhava com tanto afinco, mas agora as pessoas me olham, parece um olhar de julgamento. O Senhor olha para mim e para você, na nova e eterna aliança, pelo sangue de Jesus, e diz para mim e para você: não tenha medo. Essas coisas ficaram para trás. São acontecimentos que já não refletem a tua vida nova em Cristo. Porque Deus te restabeleceu. Você não fez nada. Aquelas pessoas perguntaram para Jesus: o que nós temos que fazer para que Deus seja satisfeito e nos dê a vida eterna? Nada, irmão. Você não tem nada para fazer, porque você não é capaz de nada. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem fez em Cristo Jesus e nos estabeleceu. E agora Ele olha para mim e para você, às vezes pessoas prostradas e caminhando de um jeito difícil, parece até manco, por conta das marcas da vida, dos erros na tratativa com os irmãos e uma série de coisas, inclusive envolvendo a sua família. E Deus coloca os dispositivos da graça, a minha e a sua disposição. Pelo arrependimento, meu irmão, vem aí o verso 4, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, porque você não será humilhada, mas você se esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Essa é a condição da igreja em Cristo. Você olha e vê de um jeito, Deus fez de outro jeito. O que precisa para mim e para você é nós olharmos para Cristo, o nosso Redentor, aquele que pagou o preço por mim e por você. E não importa quantos erros você teve no passado, porque Deus tem trabalhado na tua vida, inclusive por meio desses erros, mas para que hoje você se levante em graça e se estabeleça diante do Senhor e olhe para Ele não como alguém que é arrogante, mas olhe para o Senhor com o rosto erguido, olhando para o alto de onde vem o teu socorro e agradecendo a Deus pelo que Ele fez em graça por meio de Cristo Jesus em mim e em você. Por isso, irmãos, quando a gente olha algumas pessoas, não é, com dificuldade, com ansiedade, com uma série de coisas, cada qual tem o seu motivo, mas a culpa que nós sentimos, ela não está errada, não. A diferença para mim e para você é que isso tem que ser agora pedagógico. Isso tem que nos ensinar a mover, não, os nossos passos num caminhar diferente, e não em repetição dos erros. E por isso, nessa noite, o Senhor fez com que nós observássemos aqui os versos, não é, do capítulo 54, e João capítulo 6, que diz para mim e para você: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e eu jamais o lançarei fora. Jamais. Essa é uma aliança que o Senhor estabeleceu e não se quebra, independente de você e de mim. Não se trata de segurança da salvação, irmão. Se trata da graça que é superabundante na nossa vida. E que momento precioso para refletir sobre isso, senão no dia em que nós nos sentamos à mesa do Cordeiro para comer da carne e beber do sangue, mostrando a todas essas pessoas que sim, eu creio no Cristo ressurreto, eu creio no Cristo encarnado, o Filho de Deus que veio a esse mundo, morreu naquela cruz, ressuscitou, e eu creio no sangue que me purifica de todo pecado. E hoje, pela graça dele, não por merecimento, eu não fiz nada, como aqueles homens perguntaram a Jesus: por que eu posso hoje estar aqui ou ali, ou fazendo qualquer atividade? Porque o Senhor me estabeleceu com graça e em retidão me levantou para caminhar. Isso não é comigo, isso é com todos aqueles que são filhos de Deus. A palavra diz lá, não é, no verso 13: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. Se há filho de Deus aqui, este é alguém que está sendo ensinado pelo Senhor. E nós aprendemos com a sua palavra. Por isso, nessa noite, meus irmãos, eu convido a todos a se colocarem de pé.